segunda, 2 novos nomes para o secretariado. O ex-deputado federal Marco Brasil, do Progressistas, vai assumir a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. Ele era o suplente de Ricardo Barros na Câmara Federal e agora, com o retorno de Barros para Brasília, ele vem para a secretaria. Aqui foi uma troca ali de nomes diretos. Inclusive, no discurso de despedida na Câmara, o Marco Brasil já tinha antecipado que seguiria para novas oportunidades ao lado de Ratinho Júnior. E ele comentou também aqui com a Jovem Pan sobre essa indicação. Vamos ouvir a fala do deputado Marco Brasil sobre esse novo momento agora como secretário. O Paraná está num ótimo momento, de investimentos e também de crescimento do setor de comércio e serviço. Hoje em dia, somos um estado em constante progresso, que isso impulsiona esse cenário positivo que acontece no Paraná. Um dos objetivos é fortalecer políticas de incentivo, melhorar a infraestrutura e apoiar tanto as grandes empresas, mas principalmente as pequenas empresas e os produtores, que fazem com que o nosso Paraná e o nosso país alcance números expressivos. A Secretaria precisa atuar de forma estratégica para garantir esses investimentos que resultem nessa geração de empregos e desenvolvimento regional, feita até agora por excelência com o deputado federal Ricardo Barros. E eu vou buscar as implantações de políticas públicas para que o Paraná se consolide ainda mais, como referência nacional e internacional nos setores. Muito grato por essa oportunidade, Agradecer ao governador Ratinho Júnior, ao meu partido progressista, e posso dizer que eu estou pronto e preparado para fazer um bom trabalho à frente da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Outro nome que foi indicado, então, para o primeiro escalão do governo do estado é o do deputado estadual do Carmo, do União Brasil. Agora ele assume, então, a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda. Essa secretaria estava sob comando do Mauro Moraes, que deixou, então, a pasta e volta para o mandato dele na Assembleia Legislativa. O do Carmo falou sobre essa nomeação por um vídeo nas redes sociais dele. Vamos ouvir um trecho. Para a gente que tem uma trajetória de 7 anos na política, é uma satisfação representar o nosso estado do Paraná. Eu digo que é uma das pastas mais importantes, porque para a gente ter recurso para a gente aportar nos municípios, para que a gente consiga levar um estado pujante, tem que ter emprego, o emprego automaticamente os nossos empresários estão gerando imposto e renda, então é uma responsabilidade muito grande. Essas indicações, então, completam já outras mudanças que estão sendo anunciadas e trazidas, inclusive, em primeira mão aqui no Jornal da Manhã. Entre os nomes do primeiro escalão do governo do estado, Leonardo Paranhos, que era prefeito, foi prefeito em Cascavel, ele agora está na Secretaria do Turismo, Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, no Desenvolvimento Sustentável, Luizão Goulart, que foi prefeito em Pinhais, candidato em Curitiba, está na Secretaria da Administração e da Previdência. O ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia, na Secretaria de Planejamento. Guto Silva, que era do Planejamento, foi para a pasta das cidades. E o Márcio Nunes, que estava no Turismo, assumiu a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Carlos Coba, que você que também apurou muito de perto esses nomes, as reuniões todas, as negociatas para fechar aí o primeiro escalão do governo de Ratinho Júnior, o que essas alianças representam dentro de um primeiro escalão e para nossa audiência entender bem o que é esse chamado primeiro escalão do governo do estado? Olha, Bia, é o time ali mais próximo do governador Ratinho Júnior, são as secretarias mais estratégicas dentro do governo. E aí você percebe pelos nomes que você citou aí, Ratinho mexeu pontualmente em 8 pastas, E é uma mudança de caráter político, não técnico. Você tem ex-prefeitos de grandes cidades vindo para o governo, então o Ratinho mexeu mais politicamente do que tecnicamente agora no secretariado dele. O principal recado que Ratinho deixa, ele está pensando no projeto nacional dele, antes até de fazer um sucessor aqui no estado do Paraná. O Ratinho não quis arrumar confusão com nenhum partido, varreu para dentro, como a gente fala, trouxe todo mundo, manteve a União Brasil, que tem um candidato ao governo do estado, Sérgio Moro, manteve, por exemplo, o PP na estrutura,
o PP que deu ali até na eleição de 2024, foi para cima de alguns candidatos do próprio governador Ratinho Júnior, só que Ratinho preferiu aí deixar de lado algumas diferenças pessoais e até políticas e acomodou todos dentro do governo, pensando sim no projeto nacional dele e não na sucessão. Porque o Ratinho sabe que lá na frente, ano que vem, ele pode precisar do União Brasil, ele pode precisar do PP nesse plano dele nacional. Então, ele traz para o governo ex-prefeitos de grandes cidades, também pensando aí nessa eleição, possível eleição presidencial dele, né? Ele traz o Greca de Curitiba, ele traz o Ulisses Maia de Maringá, traz o Paranhos de Cascavel. Não trouxe, né? Quem que ficou de fora? Ex-prefeitos que perderam, terminaram o mandato em 24 e não vieram para o governo. Você tem só o Chico Brasileiro, claro, das grandes cidades, né? Você tem o Chico Brasileiro de Foz do Iguaçu e você tem o Marcelo Bellinati de Londrina. Mas nessas duas cidades o Ratinho se empenhou pessoalmente aí nas eleições de 2024 e fez a eleição de grandes aliados ali, né? O Thiago Amaral em Londrina e também o general Silvio Luna em Foz do Iguaçu. Agora, a sucessão dele no Palácio Iguaçu ficou, como eu já disse, em segundo plano, né? Basta ver que a União Brasil, que tem o Moro como candidato, ficou com duas secretarias, a pasta do Trabalho e da Justiça, e você tem o PP que conseguiu manter aí a Secretaria de Indústria e Comércio. Muitos esperavam até uma possível ruptura, né, com o próprio PP, com a União Brasil, mas não. O governador preferiu trazer todo mundo para dentro do governo. Ao mesmo tempo, você vê que o Ratinho não está querendo briga com ninguém, né? Primeiro porque o governador tem aí uma aprovação na casa de 80%, está pensando em 2026 e também ninguém quer brigar com o Ratinho, né? Essa super aprovação dele mostra que ele é um importante cabo eleitoral para 2026. Então, o que a gente prevê a partir de agora? Todo mundo juntinho dentro do governo agora, mas em 2026 essa relação deve ter algumas rupturas natural aí de um processo eleitoral. Outra constatação é que hoje é um governo mais inchado. Em 2019, quando ele começou, ele tinha 15 secretarias, agora são 24. Muitas delas foram desmembradas. Você tinha, por exemplo, a Secretaria de Comunicação Social e Cultura, hoje são 2 secretarias. Você tinha aquela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, ela foi dividida em 3. Então você tinha um secretário em 2019, agora você tem 3 para responder por essas pastas. Então você vê um governo mais inchado para atender essas questões políticas que o Ratinho precisou fazer agora nessa virada aí, nessa última reforma do secretariado. O próprio governo ontem disse que esse anúncio do deputado do Carmo e também do Marco Brasil, o Ratinho encerra essa reforma do secretariado, embora há quem diga que o Ratinho pode ter mais 2 mudanças, fazer mais 2 mudanças, mas aí não na equipe de secretariado, em órgãos ali como no Detran, que o nome cotado é o Valdemar Jorge do Novo. Ele está aguardando uma reunião aí com o governador Ratinho, já foi convidado para assumir o Detran, deve se reunir com o Ratinho agora essa semana para dar essa resposta. E você também tem a possibilidade do Cláudio Stabile ir para a presidência da Fomento Paraná, está só aguardando a questão burocrática ali da aprovação no Banco Central. Então, esses são os recados que Ratinho deixa, sem falar, claro, o que a gente já falou muito aqui, na questão do Guto Silva na CECID, a Secretaria das Cidades, que indica aí uma predileção inicial aí de Ratinho pelo nome do Guto Silva para sucessão no Palácio Iguaçu. Bom, o governador pode não estar pensando na sucessão aqui do Paraná nesse momento, mas muitos dos seus novos secretários, sem dúvida nenhuma, estão pensando sim, né? E até preciso acompanhar exatamente como é que vai se dar esse clima todo de harmonia nessa grande turma que faz parte agora do secretariado com essa composição, né, que o Carlos acabou de detalhar, inclusive, porque de fato muitos dos nomes aproveitaram a oportunidade política de ocupar secretarias estratégicas para costurar relacionamentos, né, e também parcerias de olho nas eleições. Esse é o mote, né, de muitos nomes que agora estão aderindo ali ao governo no sentido de entrar com uma pasta de secretariado. Chegou a ter alguma surpresa? Não, né? Zero surpresa ali em relação aos nomes que foram se confirmando. Mas, de fato, além de tocar os projetos estratégicos, é preciso, ouvinte, que você se atente. Se você não está pensando em eleição, estão pensando por você, de uma forma
ou de outra. E é isso que vem se dando por trás ali, né, dos panos políticos diante dessa reforma toda, né? O Ratinho de Ouro, no projeto nacional dele, em dado momento vai ter que se afastar aqui do Paraná. Todo mundo já sabe isso, não tem como lançar uma candidatura nacional ficando no seu reduto. E esse é o principal desafio, inclusive, para muitos nomes de governadores que sonham aí, né, com o Palácio do Planalto. Então, o governador terá que sair, deixa um time aliado, um time de confiança, harmônico para o projeto dele, para poder fazer esse voo. Paraná seguindo como um cartão de visitas, uma vitrine da gestão dele, foi mencionada até pelo Kassab, a gente pontuou aqui nesse final de semana, durante uma entrevista, mas existem sim disputas internas, né? Com a saída de um governante, você tem um vácuo de poder. E ainda mais um governante muito aprovado, né, que tem uma aprovação gigantesca ali por parte da população. Então você sabe que a indicação dele fará uma grande diferença. Naturalmente, nesse momento a gente tem muitos nomes, como toda eleição, você tem muitos pré-candidatos que depois vão se afunilando à medida que a realidade vai se impondo, porque campanha custa caro, campanha tem que ter viabilidade, tem que ter apoio, então os nomes vão se acomodando. Mas eu estou bastante curiosa para acompanhar isso. Só um termômetro, né, de como essas costuras elas já andam. Ontem, União Brasil, que a gente até mencionou aqui, teve reunião a portas fechadas, envolvendo inclusive Sérgio Moro, sua bancada aqui, até o ex-deputado Fernando Francischini. E é claro que conversaram sobre isso. Tem reunião também hoje com a bancada dos deputados estaduais que apoiam o governo. Então, uma série de reuniões já vão sendo configuradas e as medidas que vão sendo discutidas a respeito desses assuntos têm muito a ver com os desdobramentos do ano que vem. Inclusive, isso deve ser um reflexo também da vinda de Jair Bolsonaro, marcada para essa semana, que até o momento tem sim um almoço marcado com o governador do Paraná. Vou colocar o nosso ouvinte na conversa, tem muita mensagem e opinião chegando sobre esse assunto. Você que escuta ou assiste esse jornal faz parte da bancada e a sua opinião não é só um convite, ela é importante para a construção do debate aqui. O Jefferson Kloss fez uma crítica aqui e disse que é triste todo dia ver esse tipo de notícia quando percebe que os políticos não pensam no povo, estão pensando no plano de poder. Quando a gente traz aqui esse detalhe de bastidor que mudanças em secretariados muitas vezes envolvem alianças políticas e não necessariamente nomes técnicos. E o Germano Greenfelder disse, frase do dia, se você não está pensando em eleição, tem gente pensando por você. Fazendo aqui, Rafa, um elogio inclusive a esse trecho de pensamento que você trouxe. Eu quero fazer o recorte também e convidar todos a acessarem o portal ric.com.br. Lá tem como destaque também uma análise sobre Ratinho Júnior liderando o engajamento nas redes sociais entre os presidenciáveis. Então, de fato, já é aí uma corrida eleitoral.